Como surgiu? Da onde o senhor tirou esse Bem, projeto? eu acho que para mim é uma longa história e até muito legal essa história, né, de barco escola. Eu vou tentar amenizar ao máximo para poder mais rapidamente tentar explicar como surgiu o barco escola, né? Na verdade, eu venho de família de pescadores, né? Quando eu estava na barriga da minha mãe, finado meu pai já era pescador profissional, né, e vivia pela beira dos rios. Lembro que nos meus 11 anos de idade, eu já apanhei, eu acho que quase um meio-dia da minha mãe, apanhando o tempo todo, porque eu construí um barquinho, uma canoa, né? E fui para o Rio São José e fiquei 3 dias sem voltar em casa. Alongado, lá no meio do rio. Apanhou pouco, né, seu Isso, jovem, por ver. isso com 11 anos de idade, né? Mas essa história, e aí logo com uns 13 anos eu já fui morar no Pantanal, né? No norte do Mato Grosso, em Cáceres. E eu fiquei no Pantanal até os 18 anos. E ali a gente pescava também, vivia sempre pelos rios, né, e mato. E me casei em Cáceres, né? E, e uma das coisas que me chamou a atenção na cidade de Cáceres, que inclusive ainda tem até hoje, ela deve ter por volta de seus 50 anos de idade, uma lanchonete flutuante dentro do Rio Paraguai. Se chama Cascata. É a restaurante, era não, ainda é até hoje. Lanchonete e restaurante Cascata. Que legal. Isso nos meus 15 aninhos de idade, né? E aí eu saí do Pantanal, fui para o Belém do Pará, né? E não gostei, confesso que eu não gostei muito de mar, né? E de Belém do Pará eu fui para Tucuruí, né? No Rio Tocantins. Fiquei lá um tempinho bom. E em 1981 vim embora para Americana, já com grande parte da família morando aqui em Americana, né? E já, claro, a vida toda dentro d'água, né? Chego em Americana, uma cidade grande, a primeira coisa que eu fui perguntar é se tinha algum rio, algum córrego, alguma represa, né? Aí me informaram sobre o reservatório de Salto Grande e eu comecei a frequentar o reservatório em 1981. E juntamente com o finado meu pai. Aí, nos anos 80, né, a gente trabalhava e pescava profissionalmente no reservatório de Salto Grande. A represa de Salto Grande, ela é uma represa extremamente rica, muito rica em peixes. Tem muito peixe. E eu e o finado meu pai, a gente pescava, né? Principalmente na época, o forte era o lambari. Só para você ter uma noção da quantidade que tinha, um belo dia lá eu comprei 6 panos de rede, de 80 metros cada um, e nós armamos todos de uma vez só, numa noite. E nós pegamos nessas 6 redes 92 quilos de lambari, sendo que é 110 lambari em média para dar 1 quilo. Dá para você imaginar o quanto que a gente pegou. É muito peixe, né? Aí eu coloquei tudo na caminhonete, porque não tinha como limpar tudo aquilo, né? Fui lá na favela da Cidade Jardim lá e foi feita uma festona lá. Isso é para você ter uma noção da quantidade de peixes que tem no reservatório de Salto Grande, né? Aí me lembrei da lanchonete Cascata, né, no Pantanal, e falei, por que não na represa de Salto Grande? E aí, em 1994, eu fundei a lanchonete ali onde é o Barco Escola hoje, né? Então eu construí, a princípio era uma lanchonete pequena, de 50 metros quadrados, né? Logo já em 96, eu já tripliquei o tamanho, nós fomos para 147 metros quadrados e mais 86 metros de porões, né? Que é onde são os flutuadores, serve de porões, né?
Então ficou enorme. E a praia, tanto Azul quanto dos Namorados, era muito frequentada. Tinha muitos turistas e a população aqui de Americana e seu entorno, né? Santa Bárbara, Piracicaba, Limeira, Nova Odessa, Campinas, todo esse pessoal vinha mais para a Praia dos Namorados e Americana. Já a Praia Azul era frequentado por turistas de mais longe e até mesmo da Água Salgada. A gente teve muito turista em Americana, na represa, que vinha da Água Salgada, Caraguá, Santos, Ubatuba. O pessoal saía lá da Água Salgada para vir para a Água Doce. Para conhecer a represa. Para conhecer a represa e se divertir, porque era muito gostoso. Era muito gostosa a nossa represa. Então, em 94, eu montei a lanchonete. Vai que a década de 90 foi um ano muito crucial em relação à degradação do reservatório. Foi muito forte. Os anos 90 foi muito forte. E já em meados dos anos 2000, já a clientela já era muito, diminuiu muito, os turistas já não vinham mais, né? Muito pouco. E vai que na época de lanchonete, é uma história muito legal também, na época de lanchonete, e os anos 90, como o reservatório começou a se degradar muito rápido, então as universidades vinham para fazer pesquisas, né? Aí vinha a Universidade da USP de Jaboticabal, a USP de São Carlos, da qual ela chegava a ficar a semana toda no reservatório, a Unicamp de Campinas, a PUC, a Queiroz de Piracicaba. E essas universidades, elas precisavam de um ponto de apoio. É que não tinha, mas tinha a lanchonete do João, a lanchonete do Joãozinho. E então a gente tem lá até hoje, né, um salão, o barco de 147 metros quadrados, no qual no meio ficava a cozinha e a lanchonete. E de um lado tinha 15 jogos de mesa e do outro lado mais 15 jogos de mesa, né? Então o pessoal da universidade, e tinha o bar e a cozinha que separava esses dois ambientes, esses dois lados. Então, as universidades ficou com um lado da lanchonete para fazer as pesquisas. E do outro lado eram os meus clientes de lanchonete. Só que aí começou a complicar um pouco, porque de um lado o pessoal, os professores, os alunos, né, fazendo atividade científica, com seus apetrechos de científico, e do outro lado eu tinha o pessoal que... né, com outros apetrechos. Os outros apetrechos. E o sistema de som no meio, né? Então, interessante essa aula para os alunos, né? E não estava dando muito certo, não estava muito legal. E a clientela cada vez caindo mais, por conta da degradação que vinha ocorrendo muito forte no reservatório, né? E aí, quando eu falei para as universidades, pessoal, acho que vocês vão perder o ponto de apoio de vocês, porque não vai dar mais para mim, eu preciso fechar a lanchonete, né? E aí vai que os professores e os alunos da USP de São Carlos, começamos a criar uma forma de manter aquela estrutura ali para, né, eles poderem estar usando, né? Aí eu falei, eu gostaria muito de ainda dá para trabalhar com turismo, né? Porque embarcação, a minha vida toda eu mexi com isso, né? Desde criança. Então, não dá para nadar? Não dá, mas para passear, para pescar, pesca e solte ainda dá para fazer, como dá até hoje. E eu falei, eu gostaria muito de trabalhar, mas se ao invés de turismo você começar a fazer alguma coisa direcionado à recuperação do reservatório,
nós como universidades, você como estrutura, a gente começar a trabalhar uma forma de recuperar esse reservatório. Aí caiu a minha ficha. Eu falei, não, por que não a educação? Educação ambiental, porque aí nós vamos preparar essas crianças para o amanhã. Tá? E aí, Dr. Maurício, hoje está em Ilha Solteira, ministrando aula lá, fez uma pesquisa no nosso país, educação ambiental dentro d'água voltado com embarcação. E não encontrou nenhum tipo dessa modalidade de educação. Tinha sim educação dentro de embarcação, mas para o ensino fundamental. Para a educação ambiental não existia. Então, por que não então? Então vamos fazer. Bom, aí já começou a primeira vitória, né? Primeiro barco escola voltado para o meio ambiente no Brasil nasceu em Americana, que foi o nosso barco escola. Tá, mas e aí? Como que nós vamos fazer? Bom, as universidades se comprometeram em ajudar com material didático, com até mesmo ministrando palestras, né? Mas a gente tinha que fazer a estrutura. Até então era só o barco flutuante, era só a lanchonete flutuante, né? E aí, graças a Deus, com grande amizade que eu tenho aqui em Americana, os amigos falaram, não, a gente dá uma força. E começamos, do nada. Do nada começamos a construir o barco. Desculpa, estou saindo de uma gripe forte. Começamos a construir o barco, olha, no mês de junho, julho, eu me lembro muito bem, eu 1, 2 horas da manhã trabalhando com fibra de vidro lá no Ancoradouro. Foi uma coisa assim, né, eu ainda não tinha nem um fio de cabelo branco, tinha muita força, né, e vamos que vamos. E aí unimos todos esses amigos e construímos a estrutura do barco escola.